Boa tarde a todos e a todas. Então, teremos hoje a nossa quarta aula da disciplina A Guerra Fria no Brasil. Nessa atividade de hoje, teremos como convidada a professora Natália Abreu Damasceno, da Universidade Federal do Sergipe. Posteriormente, farei uma apresentação mais detalhada da Natália. Nesses primeiros minutos, eu vou discorrer um pouco para vocês sobre a Guerra Fria no continente e no subcontinente latino-americano, e isso em continuidade a questões que eu já abordei na aula passada. E, na sequência, a Natália discorrerá para vocês sobre o ponto 4, baseada na sua tese de doutorado, que vocês receberam e leram. Já recebi de vários de vocês as anotações de leituras e até algumas questões, que eu acredito que vocês devam colocar para a Natália aí no decorrer da nossa atividade. Então, posteriormente, eu faço aí a apresentação da Natália pouco antes da fala dela. Na atividade passada, nós discorremos sobre o papel dos Estados Unidos na democratização dos regimes no continente americano, no final da Segunda Guerra e no imediato pós-guerra, e observamos que, se, em um primeiro momento, eles tiveram este papel de pressionar por uma abertura democrática, foi o caso, inclusive, em relação ao Brasil, por exemplo. Em um segundo momento, os Estados Unidos adotaram uma postura de optarem por dar apoio para regimes de uma orientação mais autoritária, regimes com, em sua grande maioria, com peso militar bastante grande, e que pudessem ser considerados como regimes que teriam um papel importante na contenção do comunismo no continente. É importante observar que cada vez mais essa noção de contenção do comunismo, ela passou a ser adotada de uma forma bastante ampla, de tal modo que muitos regimes de tendência reformistas e que tinham como plano o desenvolvimento de reformas necessárias para se trilhar o caminho do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda e da melhoria das condições de vida, como foi feito em grande parte do Norte no século anterior, no início do século XX, esses regimes passaram a ser vistos como problemáticos, uma vez que poderiam se associar ou dar guarida a perspectivas comunistas e que isso poderia ameaçar a segurança dos Estados Unidos. Então,
Conforme o Leslie Bethel e o Ian Roxburgh apontam, se entre aproximadamente 44 e 46 nós assistimos a uma onda democratizadora no continente, isso a variar de lugar para lugar, e aí os Estados Unidos tinham um papel importante nisso, entre aproximadamente 1945 e 1947, também a variar de lugar para lugar, nós começamos a ter uma onda conservadora no continente. Aqui, eu queria destacar que é importante a gente atentar para o significado de segurança nacional no contexto da diplomacia dos Estados Unidos. Para os elaboradores da política de Washington, segurança nacional dos Estados Unidos era pensada em termos de correlação de poder, correlação de força. E esse poder era definido em termos de controle de recursos, infraestrutura industrial e bases externas. Eles pensavam também que a segurança dos Estados Unidos ela residia em uma superioridade econômica e tecnológica sobre qualquer potencial adversário. O Melvin Leffler, que é um grande historiador desse período, uma perspectiva conservadora para o meu gosto, mas um grande historiador, ele defende que os Estados Unidos tinham muito claro, os elaboradores da política externa dos Estados Unidos, os principais assessores do Truman, eles tinham muito claro que a União Soviética não representava uma ameaça à Europa e aos Estados Unidos no imediato pós-guerra. Eles entendiam que ela estava, em grande medida, destruída, uma série de questões, mas eles entendiam que, se ela acessasse os recursos minerais, se ela acessasse os recursos energéticos, se ela acessasse a mão de obra qualificada da Eurásia, ela se tornaria uma colossal rival para os Estados Unidos no futuro. E, segundo o Leffler, exatamente o que os Estados Unidos vão fazer é procurar bloquear o acesso a esses recursos por parte da União Soviética. Do meu ponto de vista, é isto que, em grande medida, vai levar ao desencadeamento da Guerra Fria. Quando nós pensamos em termos do nosso continente, é muito interessante observar que, se de um lado os Estados Unidos acusaram, criticaram a União Soviética por procurar criar uma esfera de influência sob seu controle na Europa Oriental e definir ali regimes da forma como lhe interessava e fechar essa região, então os Estados Unidos criticaram muito isso. Os Estados Unidos trataram de fazer o quê? Exatamente de criar um arcabouço, uma estrutura de poder em todo o chamado hemisfério ocidental, em toda a América, e aí vamos pensar do Alasca à Antártida chilena,
vai criar um arcabouço para isso, primeiro, com a aprovação, não é, do TIAR, não é, que é o Tratado Interamericano de Auxílio Recíproco, que foi aprovado na Conferência do Rio de Janeiro, em 1947, e depois com a criação da Organização dos Estados Americanos, na Conferência de Bogotá, em 1948. Então, os Estados Unidos trataram de fazer exatamente aquilo que eles criticavam os soviéticos de estarem a fazer na Europa Oriental, ou seja, fechar o continente à intervenção de potências extracontinentais. Então, é importante entender que essa noção de segurança nacional estadunidense possuía uma dimensão que podia ser considerada ameaçada por eventos ou mudanças ocorridos em qualquer região do planeta. Agora, em especial, a América Latina, a América como um todo, que o meu foco hoje é a América Latina, ela era considerada nodal para a segurança dos Estados Unidos. Tanto é que a primeira experiência de constituição de uma aliança de caráter regional após a Segunda Guerra Mundial se deu aqui. Foi exatamente com a aprovação do TIAR. Né? Aqui, eu acredito que, inclusive, é possível a gente pensar que essa necessidade que os Estados Unidos tinham, nesse momento, de focar a sua atenção no problema europeu e na emergência do problema asiático, fez com que os Estados Unidos considerassem urgente a constituição desse arcabouço aqui, e isso pode ter acelerado esse processo. Então, acredito que o TIAR tornou-se um imperativo para os Estados Unidos em termos de pensar-se, né, uma política de defesa para o continente que restringia a interferência de potências não americanas na região. Então, considerando esse contexto e considerando esse papel de liderança dos Estados Unidos, é possível compreender claramente o significado político daquele tratado. Tem uma fala do John Foster Dulles, que era membro do Partido Republicano, mas era conselheiro, e depois ele vai se tornar secretário, né, no outro governo, do general Marshall, que era o secretário de Estado. Ele defendeu perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado que os Estados Unidos deveriam criar um pacto regional dos países do Ocidente da Europa nos moldes do TIAR. O senador republicano Arthur Vandenberg, ele afirmou que o TIAR mantinha integralmente os princípios da doutrina Monroe e que ele apoiava inteiramente essa perspectiva, inclusive quando o Truman faz o discurso na sessão conjunta do Congresso, né,
pedindo a aprovação daqueles recursos para combater a ameaça comunista na Grécia e na Turquia, que ficou conhecido como doutrina Truman, o Vandenberg, ele discursa e diz que dava, né, o apoio, porque ele via na doutrina Truman uma espécie de globalização da doutrina Monroe. Então, quando nós ligamos, né, quando nós pensamos, né, no TIAR como o primeiro pacto regional, quando nós pensamos que ele influenciou o outro, quando nós associamos, né, essa proposta com o que ocorreu anteriormente, eu acredito que nós possamos ter uma dimensão maior. É interessante, eu encontrei vários documentos diplomáticos encaminhados da embaixada, de embaixadas brasileiras no exterior para cá, que mostravam publicações em diferentes veículos de imprensa ou comentários diplomáticos apontando que o modelo do TIAR estava a ser utilizado para pensar a criação da OTAN, da aliança do Tratado do Atlântico Norte. Né? Então, uma mensagem da Embaixada do Brasil em Washington informava o Ministério das Relações Exteriores que o New York Herald havia noticiado que a França aceitou o Tratado do Rio de Janeiro como o melhor modelo para a elaboração de um pacto de aliança da Europa Ocidental. A notícia, segundo a notícia, né, o diplomata brasileiro acrescenta que a Bélgica também já haveria se manifestado nesse sentido. Então, eu penso que é bastante interessante a gente, porque muitas vezes nós pensamos na influência, né, que nós recebemos de fora no contexto da Guerra Fria. Mas é importante entender que muito do que os Estados Unidos experimentaram aqui também foi exportado, também foi utilizado em outras regiões. Agora, é importante a gente entender que essa política global que os Estados Unidos estão a pensar ali, no imediato pós-45, ela é, em grande medida, uma tentativa de espelhamento da sua política interna. Né? E é uma tentativa de mudança, de transformação das suas políticas desenvolvidas para o continente americano em estratégias globais. Né? Assim, a doutrina Truman, ela, em grande medida, ela incorpora questões pensadas aqui para o continente e dá a elas uma dimensão global. Agora, em termos internos, a aprovação do TIAR e depois a criação dos Estados americanos foram instrumentos fundamentais para a garantia de uma hegemonia incontestável dos Estados Unidos no continente. Então, isso se dava como uma decorrência do seu peso econômico, do seu peso militar,
do seu peso político, mas, ao mesmo tempo, de toda essa estrutura criada para fazer valer as suas decisões e perspectivas no continente. Nesse aspecto, é importante observar, inclusive, a tentativa dos Estados Unidos de colocar nos textos desses tratados regionais o direito dos Estados Unidos intervir unilateralmente no continente quando entendessem que certos interesses estavam a ser afetados. Eles não conseguiram isso, né? Houve bastante resistência e eles tiveram que recuar. Isso não foi aprovado. No entanto, os Estados Unidos usaram o seu peso econômico, o seu peso militar, para impor as suas decisões ao continente. Então, em momentos em que os chamados interesses estadunidenses estiveram sob ameaça, eu vou colocar aspas enormes nessas ameaças, os Estados Unidos interferiram no continente. Eu acho que o primeiro grande exemplo, eu até mencionei isso na aula passada, né, foi a intervenção na Guatemala. Né? Ou seja, os Estados Unidos não conseguiram impor nos textos desses tratados o direito unilateral à intervenção, mas utilizou de outros ardis para fazer valer a sua perspectiva. E aqui é importante observar que, no imediato pós-guerra, o inimigo não mais era representado pelos regimes autoritários de tendência fascista que nós tivemos durante a Segunda Guerra Mundial, mas por governos de tendência reformista ou por movimentos sociais que pudessem pressionar por reformas sociais que implicassem aí o risco de um crescimento, de uma perspectiva de esquerda, o risco de uma possível influência comunista no continente, ou que implicassem a redução da capacidade de intervenção dos Estados Unidos aqui. E aqui é extremamente importante observar que o termo comunista ele ganhou uma flexibilização enorme e ele passou a ser utilizado para tipificar exatamente os governos reformistas, de regra geral de cunho nacionalista, né, que apresentavam projetos que podiam significar dificuldades para a penetração do capital estadunidense na região. Aqui é importante observar que nós tínhamos uma questão. Os próprios governos latino-americanos pediam uma maior participação dos Estados Unidos no continente e pediam investimentos dos Estados Unidos para o desenvolvimento econômico, em especial o desenvolvimento industrial do continente. Inclusive,
em reuniões dos ministros das relações exteriores do continente, ocorridas após o final da guerra, houve reclamações de que os Estados Unidos houvessem abandonado o continente. Acho que a Natália vai trabalhar depois essas questões de uma forma crítica, inclusive. E essas reclamações, né, apontavam que, durante a guerra, o continente havia, inclusive, reestruturado as suas economias para atender às necessidades de guerra dos aliados e, em especial, dos Estados Unidos. Mas que, terminada a guerra, os Estados Unidos haveriam se voltado para a Europa, não tinham mais interesses nos produtos que eram originários desse redirecionamento da economia daqui para atender às demandas de guerra, e isso teria levado a uma profunda crise em toda a região. Então, havia uma reclamação nesse sentido. E após a promulgação do Plano Marshall, né, houve um pedido, inclusive, da realização de um Plano Marshall para a América Latina. Né? Durante a Conferência de Bogotá, o secretário de Estado, George Marshall, manteve entendimentos com os coordenadores das diversas delegações, inclusive com a brasileira, para discutir medidas a serem adotadas para combater o comunismo no hemisfério ocidental. Aqui eu queria fazer uma observação, porque vocês devem saber que houve um grande tumulto durante a realização da Conferência de Bogotá. Por quê? Porque houve o assassinato de um importante líder liberal colombiano, o Eliezer Gaitán, e, a princípio, acusou-se os comunistas de haverem assassinado Gaitán. Como resultado disso, explodiram manifestações por toda a capital colombiana e chegou-se a cogitar, inclusive, a suspensão do evento ou a transferência do evento. Mas olha que interessante. O general Marshall afirmou que isso seria uma derrota política perante o comunismo e decidiu que era importante manter o evento. As autoridades, tanto colombianas quanto a delegação dos Estados Unidos, procuraram atribuir os distúrbios aos comunistas. E isso foi importante para aprovar uma série de medidas anticomunistas durante o evento. No entanto, aparentemente, esses tumultos foram provocados por um sentimento de revolta. O Gaitán, ele era uma figura muito benquista, né? E não há evidências de que de que o Gaitán tenha sido assassinado pelos comunistas. O próprio embaixador dos Estados Unidos em Bogotá, Willard Bolack, ele manifestou que, na opinião dele, a reação lá teria sido uma reação em massa, espontânea. Ele achava que os comunistas até poderiam ter se aproveitado dela, mas não haverem organizado o Bogotaço, o nome que foi atribuído aí a esses eventos. Tá?
Agora, essa coisa toda que ocorreu em Bogotá, ela contribuiu para a aprovação de um conjunto de medidas anticomunistas, né, para todo o continente. E, em 1948, com a criação da OEA, nessa conferência, se consolidou as estratégias de defesa hemisférica dos Estados Unidos, que, com esse arcabouço do TIAR e da OEA, mais o seu peso político e econômico, fechou todo o hemisfério. Em relação à demanda dos governantes latino-americanos para a criação de um plano Marshall para o continente, ela foi assim completamente ignorada em Bogotá. O general Marshall afirmou, e nisso ele tem razão, que não havia recursos disponíveis para se atuar em todas as frentes, que os dólares eram finitos, que a Europa havia sofrido muito mais, embora a América Latina tivesse se empenhado, mas havia que se reconhecer que os Estados Unidos teriam que atender primeiro a Europa. Né? E o que ele dizia é que era necessário a atenção redobrada com o período comunista no continente. Agora, não se deve esquecer que pouco antes da Conferência do Rio de Janeiro, o Truman havia se manifestado a um pedido de um plano voltado para o desenvolvimento da América Latina. E ele disse que existia um plano para o hemisfério ocidental, né, desde mais de um século atrás. E esse plano era a doutrina Monroe. Né? Bom, com o andamento desse processo e o envolvimento dos Estados Unidos nas questões europeias e asiáticas, em 1950, a América Latina era a única região do mundo que não possuía um programa de ajuda dos Estados Unidos, à exceção do ponto 4, que foi iniciado em 1949, que eu não vou falar dele, porque a maior especialista que eu conheço nesse tema, vai falar para vocês na sequência. Né? Eu só queria observar que, mesmo com o ponto 4, nós tivemos uma situação no continente em que os seus dirigentes continuaram a pressionar, né, por mais recursos e mais apoio dos Estados Unidos, porque entendiam que o que o continente recebia estava muito aquém das suas necessidades. Eu paro por aqui